Gostaríamos de deixar uma palavra de Deus, uma história conhecida, que fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia e ela já tinha procurado muitos médicos, já tinha procurado todos os caminhos para ver se tornaria curada da sua enfermidade. Mas essa mulher foi curada por alguém chamado Jesus. Ele é o médico dos médicos. E eu gostaria de ler aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito, mas de vários médicos ela vinha padecendo. Quer dizer, já tinha procurado vários médicos. Louvado seja Deus. E o texto nos diz que ela tinha perdido toda a sua riqueza, perdido tudo que ela tinha. A Bíblia nos diz que, contudo, nada podia fazer porque ela ia de mal a pior, a história nos diz aqui. Louvado seja Deus. Pelo contrário, diz a Bíblia que ela continuava pior da sua doença. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu-se no seu corpo estar curada do seu mal. Jesus, conhecendo que de si mesmo sair o poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou em mim? Louvado seja Deus. E respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te comprime, te aperta e dizes: quem tocou em ti? Louvado seja Deus. Porém, ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se, dizendo diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Glória a Jesus. Nós temos vivido em épocas em que temos visto muitas enfermidades, muitas doenças. Hoje nós temos visto que tem surgido doenças novas, enfermidades diferentes, e que os médicos não têm, a ciência não tem como trazer a cura por intermédio dos remédios. E alguns, às vezes, se desesperam e até se destrói, se mata, se lança a uma vida de perturbação, de cachaça, de idolatria, de prostituição, porque sabe que ele vai morrer e ele acha que ele tem que fazer muita coisa errada porque Deus não olha para ele. E nós temos visto pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Precisa de quem? De Jesus, para que traga sobre a vida dele a verdadeira saúde. E a história aqui nos diz que essa mulher, ela padecia 12 anos com enfermidade. E ela já tinha procurado todos os meios. A história nos diz que essa mulher era uma mulher de condições financeiras boas, mas ela não tinha como ser curada do seu mal. E o que ela fez? Ouviu falar de um homem chamado Jesus, e que esse homem curava enfermidades, e que esse homem perdoava pecados, e que esse homem ressuscitava mortos, e que esse homem trazia visão aos cegos, fazia os paralíticos andar, o coxo andar, o cego ver. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que essa mulher
em meio a uma grande multidão, talvez umas 4.000 pessoas, ou 5.000, a história não diz, mas aonde Jesus estava, era disso aí para lá, de 5 a 10.000 pessoas. E aquela mulher estava magrinha, enferma, e não sabia como chegar próximo de Jesus. Ela não sabia como se aproximar, porque a multidão apertava, tinha muita gente doente, e dizia, eu preciso ser curado da minha enfermidade. Outro dizia, eu não enxergo, eu quero tocar em Jesus, eu quero enxergar. Mas aquela mulher, mesmo fraquinha, sem poder andar direito, ela começou a invadir aquela multidão. E com todo esforço, ela conseguiu invadir a multidão. E foi passando. E ela dizia no seu coração, se eu tocar tão somente nas vestes de Jesus, eu vou ser curada dessa enfermidade, eu vou parar de padecer, eu não vou sofrer mais, eu não vou viver mais atrás de médicos, a minha finança, eu vou ter condições de ser feliz, a minha família vai viver bem. E ela invadiu. Eu não sei a sua condição, o seu estado diante de Deus. Eu não sei se você padece de alguma enfermidade. Eu não sei se você padece com algum problema sentimental. Eu não sei de que você padece. Se das drogas, se no mundo da ilusão. Mas uma coisa eu te digo, Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Se você tiver fé, você pode tocar nele nessa noite. Aonde você estiver, se você acreditar que Jesus ele está aqui, ele pode curar a sua enfermidade, ele pode solucionar o seu problema. Porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então toque Jesus nessa noite. Saia da vida errada que você está. Você que é viciado na cachaça. Você que vive numa vida de ilusão. Que levanta-se pela manhã, não tem para onde ir. E vai para a esquina, para a porta de um bar. E vive lá jogado, destruído. E não tem felicidade. Está morrendo aos poucos. Alguns dizem assim, eu tenho Jesus. E não aguenta nem se sustentar das pernas. Mas como é que você tem Jesus? Está nessa condição. Você está morrendo. Você está descendo a sepultura. Você está morto e não sabe. Mas Jesus Cristo, ele quer te libertar dessa situação. Ele quer te trazer uma nova vida. Ele quer mostrar que ele é o Senhor da sua vida, embora você não considere ele como o Senhor da sua vida. Porque se você tivesse verdadeiramente fé em Deus, você sairia dessa situação. Então a sua fé é morta. A sua fé é morta. Invada as dificuldades. Venha para Jesus nessa noite. E ela disse, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, dos seus vestidos, eu vou ser curada. E o texto nos diz que aquela mulher, quando ela chegou, ela tocou devagarzinho, porque a multidão, ela fez só tocar pela multidão. Toquei. E foi curado do seu mal. E ela sentiu que ela estava curada. E eu pergunto a você nessa noite, qual é a sua doença? Qual é a sua dor? A sua enfermidade? Saiba que Jesus está aqui nessa noite para trazer saúde à sua vida. Basta você crer. Jesus quer tocar em você. Uma certa mulher, ela vivia sofrendo com a sua filha. E um dia ela ouviu falar de Jesus. Só que ela morava muito distante da igreja. E foi lá e aceitou Jesus. Porque os médicos
não dava solução para a vida da sua filha, que estava com a doença. Naquela época, ela vinha padecendo muito e não tinha condições de comprar remédio. E ela ouviu falar de Jesus. E ela disse, eu vou aceitar Jesus e quero ver se esse Jesus muda a minha vida e cura minha filha. E ela foi para a igreja e aceitou Jesus. E o pastor disse a ela, olha, se você orar e pedir a Jesus, agora Ele vai curar. Toque em Jesus, acredite, creia. E alguém só pode tocar em Jesus pela fé. Não se toca em Jesus por aquilo que se vê. E a Bíblia nos diz que aquela mulher começou a orar. Oração é o que procede de dentro do sentimento. Se você estiver me ouvindo e tiver uma enfermidade, comece a pedir a Deus e seu sentimento, orar para que Deus mude a sua vida. E aquela mulher começou a orar assim, Jesus, eu moro aqui distante, lá perto daquele riachozinho, é muito distante, dá uns 2 quilômetros. E eu vim pelo mato, tem algumas dificuldades, cuidado com as cobras, Senhor, para ela não te morder, quando tu for lá, curar minha filha. E ela começou, Senhor, quando tu descer a ladeira, a montanha, tem um riachozinho, cuidado porque a ponte está meio fraca, pode quebrar. E aquela mulher começou a fazer essa oração, porque ela desejava com que a sua filha fosse curada. E ela orando, terminou a oração. Ó Deus, ó Jesus, muito obrigado. Eu acredito no que o pastor falou aí na Bíblia. E ela foi para casa. Chegando em casa, a filha dela estava sentada no banco do lado de fora, comendo uma panela de feijão e traçando feijão. Eu disse, minha filha, o que houve? Eu fiquei curado, um médico chegou aqui, ele me abriu, fez uma cirurgia, me costurou, e eu já estou boa. Quando eu estou, ele foi para onde? Ele saiu aqui, todo de branco, com uma pasta na mão, e ele era médico, eu não sei, ele desceu aqui e foi embora. Quem foi que fez isso? Jesus. Tudo é possível ao que crê. E você acredita em Jesus? Ele está aqui nessa noite. Faça que nem aquela mulher. Aí onde você está. Jesus, me salva dessa situação. Jesus, me tira desse sofrimento. Me tira dessa dor. Porque tem pessoas que sorriem, mas vivem sofrendo. Tem pessoas que estão com os dentes abertos assim, mas interiormente vivem chorando. Porque padece com o esposo, padece dedicada com filhos, que estão nas drogas, que estão no mundo do crime. Às vezes padece com fome, passando necessidade. E sofre. E está sorrindo, mas está sofrendo. Conte para Jesus nessa hora a sua situação. Venha e toque Jesus pela fé nessa noite. Toque Jesus, porque Ele é bom. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você. Que você não acredite simplesmente só de ouvir, mas faça que nem aquela mulher fez. Invadiu as dificuldades, invadiu os problemas, passou e foi lá tocar em Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida e que transforme seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração por você. Gostaria que a igreja ficasse em pé.